Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 25 de setembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje estamos na lição 268 que declara que todas as coisas sejam exatamente como são. Passo agora para a leitura do nosso texto, o texto de número 5, o que é o corpo. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca, ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará. Mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode subitamente retroceder para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Muito bem. Agora a lição, hoje, a lição 268. Que todas as coisas sejam exatamente como são. Senhor, que eu não seja o teu crítico hoje e nem julgue contra ti. Que eu não tente interferir na tua criação nem distorcê-la em formas doentias. Que esteja disposto a retirar os meus desejos da sua unidade, deixando assim que ela seja tal como a criaste. Pois assim também serei capaz de reconhecer o meu ser, tal como me criaste. No amor fui criado e no amor permanecerei para sempre. O que pode me assustar quando deixo todas as coisas serem exatamente como são? Que o nosso modo de ver não seja uma blasfêmia hoje e que não prestemos ouvidos a línguas mentirosas. Só a realidade está livre da dor. Só a realidade está livre da perda. Só a realidade é totalmente segura. E é só isso que buscamos hoje. Muito bem. Lição 268 para ser praticada no dia 25 de setembro, que todas as coisas sejam exatamente como são. Muito bem. Passamos então para a leitura do nosso livro-texto, acompanhante do livro de exercícios de Allen Watson e Robert Belli, né?
Muito bom. Eu adorei o comentário de hoje. Então, qual é a consciência, qual é o objetivo dessa lição para o dia de hoje? Na minha opinião, é entendermos que é a visão crística que nos permite ver as coisas como elas realmente são. E que quando as vemos como realmente são, podemos ficar em paz e deixá-las seguindo sendo como verdadeiramente são. Acho que esse é o principal significado metafísico, mas tem um outro significado aí um pouco mais superficial, que eu não gostaria de deixar de mencionar, que é também aprendermos a fluir com a realidade tal qual ela se apresenta, né? Então, muitas vezes, especialmente quando nos acontece algo que nos parece desagradável ou desafiador, a nossa tendência é a querermos lutar contra o que está acontecendo. Concordam comigo? E aí, nós entramos no modo resistência. E aquilo a que resistimos persiste. Então, quanto mais nós resistirmos a uma dada situação, mais ela vai persistir na nossa vida. Então, eu acho que essa é uma consciência também importante que Jesus tenta nos trazer aqui, tá? Vamos ver à medida em que a leitura se desenrola, onde é que nós chegamos, tá? Muito bem, comentário. Vista à luz do perdão, essa lição nos ensina que criticar o que é julgar e condenar Deus. Permitir que as coisas sejam exatamente como elas são é uma forma de perdão. Insistir que as coisas sejam diferentes é julgar e não perdoar. Como Paul Ferrini sabiamente diz no seu pequeno livro Do Ego para o Self, tradução livre minha, Paul Ferrini é aquele cidadão que a gente já leu dezenas de textos dele aqui no canal, tá? Apenas quando eu resisto àquilo que é, então eu desejo aquilo que não é, né? Então, vou usar as palavras que a minha professora usava. Eu fico me apegando àquilo que eu gostaria que fosse. E eu deixo de lidar com a realidade tal qual ela se apresenta, tá? Sempre que eu tento escapar do que está acontecendo, do que está acontecendo aqui na minha realidade, na minha frente, a minha possibilidade de ação se reduz. Pode parecer o contrário, mas é exatamente isso que acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou com algum desconforto no meu corpo e aquela luzinha vermelha acende e me diz que eu tenho que procurar um médico, e eu falo assim, não, isso não é nada, talvez eu esteja adiando a solução de um problema que está aparecendo. E que talvez seja muito mais fácil de eu solucionar quando ele está menorzinho, quando ele está no início, né? Ao passo de que se eu, senti uma dor de dente, nossa, eu vou procurar o dentista. E lá eu vou ver o que aconteceu. Não tô dizendo que, bebi uma água gelada, senti uma dor de dente e vou no dentista. Não é isso. Mas o sinal tá ali, a realidade tá me apontando a necessidade de uma ação. Então, quanto mais rápido eu lidar com isso, melhor será para mim. Concordam? Vamos lá. Todos nós estamos preenchidos de desejos a respeito de como as coisas deveriam ser. Lembrando que o verbo deveria por si só já me sinaliza que eu estou no ego, né? Todos nós estamos descontentes com as coisas como elas são. Há alguém aqui realmente contente com tudo que está, com tudo como está na sua vida?
Mas é isso que o que essa lição aconselha. Poderia parecer um conselho cruel, tanto com relação a mim mesmo, quanto em relação ao mundo à minha volta. Se nós estamos em condições desprazerosas, doentes, presos num relacionamento destrutivo, morrendo de uma doença, financeiramente em problemas, né, em problemas financeiros, miseravelmente infelizes, como é que nós podemos dizer com qualquer honestidade que todas as coisas sejam exatamente como elas são? Isso parece ser algo horrível de se afirmar, eu concordo. Se nós vemos condições horríveis à nossa volta, na família, nos amigos ou no mundo, com as pessoas nas mesmas condições como as anteriores, como podemos dizer que todas as coisas sejam exatamente como são? A nossa relutância em dizer tais palavras sob tais circunstâncias testemunha a nossa firme crença de que as condições que vemos são reais. Se nós acreditamos que o sofrimento é real, é claro que nós não desejaremos que ele continue. Nós não podemos dizer isso se o que isso quer dizer para nós é que a minha mãe continue morrendo cheia de dores, ou que o meu marido continue a beber e a me bater. É claro que não. A lição ela é realmente um chamado para reconhecer que as condições de sofrimento que nós vemos não são reais. Apenas a realidade é livre de dor, diz a lição. Apenas a realidade é livre de dor. É um chamado para reconhecermos que nada real pode ser ameaçado e que nada irreal existe, né? Introdução. Lá a introdução de Husserl. Nós não podemos dizer que tudo seja como é, até que primeiramente reconheçamos que esse tudo quer dizer apenas o que é real, apenas o que é de Deus. O resto é ilusão. Para dizer que todas as coisas sejam exatamente como são, dizer que todas as coisas sejam exatamente como são, é uma afirmação de fé de que aquilo que aparenta ser dor e sofrimento não está realmente acontecendo, não é real. E esta é uma resposta ao chamado de Deus, que nos traz para fora das condições do mundo e para a verdade incondicional. É uma frase que se aplica não ao mundo que nós vemos com os olhos físicos, mas ao mundo que nós podemos ver apenas com os olhos do Cristo. É uma afirmação de que nós queremos ver a sólida realidade por trás de toda a ilusão de dor. Não quer dizer que nós voltamos os nossos olhos para um irmão em sofrimento e dor, vemos esse sofrimento e dor e despreocupadamente dizemos que todas as coisas sejam exatamente como são. Esse é um equívoco cristão muito antigo. Assumir que isso é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus que nós soframos e morramos. Pensar assim é ver o erro, fazer do erro algo real e então culpar Deus, não é? E isso nós aprendemos a fazer, especialmente nós aqui que temos uma base católica, né? Não vou falar muito das outras religiões porque não as conheço em profundidade. Mas aqui todos os católicos brasileiros, pelo menos, hão de concordar comigo que essa frase nós ouvimos com frequência. Não, mas foi a vontade de Deus. Não, fulano morreu de uma forma, foi assassinado. É, mas foi a vontade de Deus. Aí é duro, né, gente? Por isso que tantas pessoas, nas últimas décadas, pediram o divórcio, entre aspas,
da religião católica, né? E aí é o conjunto de interpretações equivocadas dos ensinamentos de Jesus que entraram para uma doutrina. E que foram, esses equívocos foram, como é que se diz? Mantidos por gerações após gerações. E hoje, talvez pela primeira vez de uma maneira mais coletiva, até por conta do advento da internet, as massas estão questionando isso e dizendo não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que Jesus ensinou. Vocês nos passaram tudo errado, ou por ignorância ou para nos controlar. Na verdade, um pouco de cada coisa, né? Essa lição se trata de não vermos o erro de forma nenhuma. Não veja o erro, não faça do erro algo real. Selecione o amor e perdoe o pecado. É um texto do Canto da Oração. Para dizer que todas as coisas sejam exatamente como são, é uma afirmação de que as condições não precisam mudar para que o amor seja real. Apenas o amor é real. Não importa quais condições aparentem estar acontecendo. E é isso o que a lição está proclamando. O erro e a dor e o sofrimento que nós vemos não vêm de Deus. Gente, isso aqui é um dos pilares do ensinamento de Um Curso em Milagres. Se você precisa tomar uma injeção disso aqui. Isso aqui é uma das coisas que você mais precisa praticar no dia a dia. O erro, a dor e o sofrimento que nós vemos não vêm de Deus. Hoje eu estava lendo um post, até de um cara que eu gosto, mas eu acho que ele está tendo uma visão um pouco negativa de como as coisas estão se desenrolando no mundo, e eu li um comentário, e a mulher falava assim: como é que Deus permite que isso aconteça? E é nesse ponto que eu vejo o grande diferencial do curso. O curso fala assim: olha, meu amigo, não foi Deus que criou essa bagunça, não. Foi você. Deus pode te ajudar a desfazê-la a qualquer momento que assim você deseje. Né? Muito bem. Portanto, nada disso é real, né? A dor, então vou ler de novo. O erro, a dor e o sofrimento que nós vemos não vêm de Deus. Portanto, não são reais. São apenas uma projeção das nossas mentes coletivas. E estão aí porque permitimos a nós mesmos desejar que as condições fossem diferentes. Colocar um fim ao desejo por condições diferentes é o início da dissipação da ilusão. O que ele está querendo aqui dizer? Que você teve o desejo de ver as coisas de forma diferente. Você teve o desejo de entrar na percepção tridimensional. Tá? Você teve o desejo de brincar nesse holograma de separação. É disso que ele está falando. Essa expressão aqui, achei, na minha opinião, ficou um pouco solta, né? Entregar tudo isso ao Criador do Universo é o que nos é pedido, é o que nos está sendo, é para isso que nós estamos sendo chamados. Pensamos que podemos mudar isso, consertar isso, remendar isso, e o mundo então seria um melhor lugar, um lugar melhor, será um melhor lugar. Mas é a nossa interferência com a realidade que fez com que as coisas fossem do jeito que são. E é essa nossa interferência que precisa ter um fim. Enquanto nós estamos no mundo da ilusão, devemos funcionar aqui sanamente. Se eu cortar o meu dedo, eu não deixo que ele sangre, porque eu sei que o meu corpo não é real. Que me lembra aquele comentário do nosso amigo que veio aqui brigar comigo e dizer que um curso em milagres tinha que ser proibido, né? Tomara que ele em algum momento esbarre com esse vídeo, porque aqui
o Alan vai explicar exatamente o que eu expliquei no dia seguinte que eu recebi a mensagem dele, né? Não, eu coloco um band-aid no meu dedo. Mas, à medida em que eu faço isso, que eu me permita reconhecer que o que eu estou fazendo é um tipo de mágica. Mágica de acordo com o curso em milagres. Eu estou apenas remendando a ilusão. E isso não vai me parecer realmente importante. Isso apenas faz com que a ilusão fique mais confortável. Fazer com que a ilusão fique mais confortável é bom, mas no fim das contas é completamente irrelevante. Mas nós estamos no estágio do nosso da nossa ascensão que nós precisamos, no qual nós precisamos fazer isso, tá? O mesmo, portanto, se aplica a condições extremas. Suponha que eu esteja morrendo de câncer. É exatamente o exemplo dele, que o pai morreu de câncer, dizendo que não ia fazer nada porque tudo era uma ilusão, né? O que também, convenhamos, foi uma escolha que possivelmente trouxe aprendizado para esse pai, né? Também, porque a gente tira aprendizado de tudo, né? Muito bem. É claro que eu vou tratar o câncer. Como eu trato o câncer não importa realmente. Eu posso usar uma terapia, eu posso ir ao médico, eu posso tentar curar a mim mesmo através de uma dieta, posso fazer afirmações e condicionamento mental. Tudo isso são tipos de mágica, tudo isso são remendos para a ilusão. Na avaliação final, não vai importar se o meu corpo morre ou vive, que todas as coisas possam ser exatamente como elas são. Nessas circunstâncias, quer dizer que o que acontece com o meu corpo não é o que conta. Dar e receber o amor é o que conta. Eu não preciso estar livre do câncer para ser feliz. Porque o que acontece com o meu corpo não afeta quem eu realmente sou. E talvez olhem que interessante. Talvez no momento em que eu conseguir absorver essa consciência, o câncer vai embora. Ou a outra doença. O que importa é que eu me lembre de quem eu realmente sou. O que importa é que eu me lembre de que eu não sou um corpo. Eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou, né? Se, quando eu estiver doente, eu viver numa contínua insistência de que a condição do meu corpo deve mudar para que eu seja feliz, para que eu possa ser feliz, eu estou meramente perpetuando o erro que me adoeceu em primeiro lugar. Que tudo seja exatamente como é, não significa que eu cessarei todos os esforços para mudar as condições. Mas quer dizer que eu deixarei ir, abandonarei todos os investimentos no resultado. Isso significa que, da forma que seja, que as condições evoluírem e se manifestarem, eu ficarei seguro de que elas não poderão afetar o bem último de todas as coisas vivas. Eu não percebo os meus maiores interesses, diz a lição 24. Dizer que todas as coisas sejam do jeito que são é o resultado natural de tomarmos consciência da nossa ignorância. Operar a partir do nosso ponto de vista, ao operarmos a partir do nosso ponto de vista limitado, podemos ainda tentar mudar as condições. Mas à medida em que fazemos isso, reconhecemos que há um bocado de coisas que ainda não compreendemos, que ainda não levamos em consideração, porque a partir da perspectiva de uma mente separada, nós simplesmente não podemos vê-las. E então, então nós fazemos o que temos que fazer, mas não estamos apegados ao resultado, reconhecendo que quaisquer que sejam os nossos esforços, os resultados estão nas mãos de Deus. E as mãos de Deus são boas mãos. Mas aí, olha só, o resultado só está nas mãos de Deus porque eu pedi para que estivesse.
que eu coloquei aquela situação nas mãos de Deus, tá? E aí a verdadeira cura vai se dar no momento em que eu falar, meu Deus, me lembra de que tudo isso aqui é uma ilusão. Me lembra de que o meu corpo é uma ilusão, me lembra de quem eu sou. E aí, quando essa consciência vier, tudo à nossa volta acaba se acertando. E nós vamos experimentar os milagres. É isso que acontece, na minha experiência. Tá? Jesus, ao orar no jardim de Getsemane, é um exemplo dessa atitude. Ele disse... Pai, afasta de mim esse cálice. Entretanto, em algum momento ele fala lá, que seja feita a tua vontade e não a minha. A partir da sua perspectiva de um homem individualizado, Jesus não queria ser pregado numa cruz. Mas porque ele confiava em Deus, ele pôde dizer que seja feita a sua vontade na minha vida e não a minha. Não é necessário para o professor de Deus tomar consciência de que ele não deve... É necessário para o professor de Deus tomar consciência de que ele não deve de que ele não deve julgar, mas que na verdade ele não pode julgar. Para dizer que todas as coisas sejam como são, dizer todas as coisas, que todas as coisas sejam como são, é tomar consciência disso. E afirmar que o julgamento de Deus é perfeito. Nós não estamos aqui para julgar o que acontece. Hoje eu não julgarei nada do que ocorrer, diz a lição 243. Isso significa que eu não vou julgar nada como ruim e não vamos julgar nada como bom. Nós não vamos julgar de forma nenhuma. O que é a ponto final. Que possa ser do jeito que é. É difícil. Mas o interessante é que quando nós entramos nessa consciência, vem uma paz para as nossas mentes. E aí do lado de fora as coisas começam a se acertar. Nós não estamos buscando essa consciência para acertar o que está do lado de fora. Nós estamos buscando essa consciência porque nós buscamos a paz de Deus. Ok? Ó o Aslan. O que essa criatura está vendo atrás do móvel? Aslinho, o que você está vendo atrás do móvel? Vocês entendem? E aí no momento em que eu entro na paz de Deus, que me dá uma total aceitação de todas as coisas do jeito que são, para que elas possam ser do jeito que são, então as coisas do lado de fora se acertam. Às vezes de maneiras miraculosas, né? Muito bem. Aí ele vai comentar o texto que é o corpo, tá? Parágrafo 4, linhas 3 a 4. Vou ler aqui. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente, que ele tinha sido feito para matar. Ixi! Que todas as coisas sejam exatamente como são. Como isso funciona na prática? Como funciona na prática quando nós modificamos o propósito dos nossos corpos do assassinato para os milagres, da busca do inferno para o objetivo do céu? O Filho de Deus, então, vai estender a sua mão para o seu irmão e ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. É muito direto e simples. Nós estendemos as nossas mãos e ajudamos um irmão. Colocamos as nossas mãos, né, nos seus ombros quando ele tropeça e o ajudamos a caminhar conosco para Deus. Permitimos a nós mesmos sermos os
primeiros a sorrirem boas-vindas. Deixamos de lado o nosso orgulho e nos tornamos o primeiro a buscar uma reconciliação numa relação com problemas. Visitamos um amigo doente, ajudamos um ao outro. Aslan, olha a bagunça, meu filho, não pode. Algumas pessoas dizem que uma vez que a nossa única responsabilidade é aceitar a expiação para nós mesmos, não há conexão com as ações externas. Mas isso é toda uma coisa mental. Eu digo que aceitar a expiação para nós mesmos é a única responsabilidade dos trabalhadores dos milagres. E isso significa que se você realmente aceitar a expiação, você vai fazer milagres. Você não estará você não está fazendo milagres, trazendo a cura àqueles à volta de você que não estão aceitando a expiação. Ou melhor, se você não está fazendo milagres, trazendo a cura àqueles à sua volta, então você não está aceitando a expiação, que é uma consequência, né? Os dois caminham de mãos dadas. Leia esse parágrafo no qual ele fala dessa declaração da única responsabilidade. E note o que se segue a essa declaração. Ao aceitar a expiação, os seus erros são curados e quando a sua mente então a sua mente pode apenas curar. Ao fazer isso, você coloca a si mesmo. Peraí, deixa eu ler aqui em português, tá? Deixa eu pegar aqui para ler. Bem no iniciozinho. Capítulo 2, item 5, parágrafo 5. Negando a tua mente qualquer potencial destrutivo. Peraí. E reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Para ser um trabalhador de milagres, você deve aceitar a expiação para você mesmo. Para curar os erros dos outros, você deve ter primeiramente os seus próprios erros curados, né? Então, assim, realmente não tem como você não sair por aí consertando o mundo se você realmente está aceitando a expiação para você mesmo. O problema é que nós insistimos em passar o tempo inteiro olhando para fora, né? Né, meu filho? O que você está olhando para fora aí, né? Pelo menos as pessoas estão tendo uma bela visão do seu focinho lindo e dos seus olhos azuis, não é? Se você estiver familiarizado com a teologia cristã, essa confusão sobre curar a mim mesmo versus curar os outros é como uma antiga discussão sobre a salvação pela graça versus a salvação pelos atos, pelas ações. Fazer boas ações não vai salvar você, diz a Bíblia. A salvação é obtida apenas pela graça através da fé. Mas a Bíblia também diz que se você tiver fé, você fará boas ações e as boas ações serão a evidência da sua fé. Portanto, a fé sem boas ações, ela é morta. Similarmente, aceitar a expiação é tudo o que é necessário. Mas a evidência de aceitar a expiação, a prova de que nós aceitamos a cura das nossas próprias mentes, para as nossas próprias mentes, é a extensão dos milagres de cura para aqueles à nossa volta. O curso repete isso de novo e de novo, dizendo que o caminho
que você, que te levará a saber, que a forma que te levará a saber que você está curado é porque efetivamente você está curando os outros, né? Ajudando a curar os outros. Não porque você abriu um consultório e porque você agora está dando sessões e passes espirituais, ou porque você está ensinando um curso em milagres, ou por razão nenhuma. Não, simplesmente porque as pessoas à sua volta estão experimentando curas. É isso. Tá? Não, eu trabalho lá, não sei onde, e eu dou passes espirituais e eu curo as pessoas. Não é isso. Não é disso que se trata. Não é isso de forma nenhuma. A sua mente curada. Vamos supor, vocês lembram que, sei lá, 2 meses atrás, eu fui lá assistir uma ópera no Teatro Municipal do Rio. Acho que eu comentei aqui com vocês. Eu chego lá no Teatro Municipal do Rio com uma vibração mental. E essa vibração é curativa para todos aqueles à minha volta. Ah, Jaque, você é megalomaníaca. Não, Jaque. Não, gente, é assim que funciona. Você já está fazendo isso. Se você está aqui comigo na lição 268 pelo 4º ano seguido, você já está fazendo a mesma coisa. Você não precisa falar nada. Eu cheguei lá na ópera, assisti a ópera e fui embora. Jantar. Saí para jantar. Acabou. Fiz mais nada. Né? Você já é a luz do mundo. Você já é uma força positiva no mundo. E é só isso que você precisa ser. Tá? E aí ele cita aqui. Peraí. Deixa eu ver. É por isso que os milagres oferecem a ti o testemunho de que tu és abençoado. Se o que ofereces é o perdão completo, tens que ter abandonado a culpa, aceitando a expiação para ti mesmo e aprendendo que és sem culpa. Como poderias aprender o que foi feito por ti, sem o teu conhecimento, a não ser que faças o que terias que fazer, caso isso tivesse sido feito por ti? É exatamente isso. Os teus atos vão mostrar, né? Claro que em maior ou menor medida a sua ação no mundo, obviamente, ela vai ter uma expressão na qual você já está ajudando o próximo também, tá? Que isso não passe despercebido, que não deixemos de mencionar isso. Então, o que essas sentenças do texto que é o corpo estão falando é que o corpo se torna santo à medida em que o usamos a serviço dos outros. Ao estendermos as nossas mãos para ajudar, trazemos a cura para as nossas próprias mentes. Ajudar, buscar curar, então, né? Curar em vez de ferir, buscar curar em vez de ferir, buscar ajudar em vez de se recolher. Então é assim como nós aceitamos a expiação, ou melhor, como nós demonstramos a nós mesmos que nós aceitamos a expiação. A mente que não aceitou a expiação pode apenas curar. A mente que aceitou a expiação pode apenas curar. E ao curar nós conhecemos o nosso verdadeiro ser. Note que aqui é o corpo que serve para curar a mente. Sim, a mente é o que precisa de cura, mas o corpo serve para curá-la, agindo com um amor curador em relação aos nossos irmãos e irmãs. Forte, né? Nossa! E esse livrinho do Paul Ferrini eu acho que eu não tenho. Eu vou ver se eu consigo comprar. Muito bem, vou ler novamente a lição para a gente encerrar o nosso vídeo. Lição 268, que todas as coisas sejam exatamente como são. Senhor, que eu não seja o teu crítico hoje e nem julgue contra ti. Que eu não tente interferir na tua criação nem distorcê-la em formas doentias. Que esteja disposto a retirar os meus desejos da sua unidade, deixando assim que ela seja tal como a criaste. Pois assim também serei capaz de reconhecer o meu ser, tal como me criaste.
No amor eu fui criado e no amor permanecerei para sempre. O que pode me assustar quando deixo todas as coisas serem exatamente como são? Que o nosso modo de ver não seja uma blasfêmia hoje e que não prestemos ouvidos a línguas mentirosas. Só a realidade está livre da dor. Só a realidade está livre da perda. Só a realidade é totalmente segura. E é só isso que buscamos no dia de hoje. Que todas as coisas sejam exatamente como são. Então, meus queridos, minhas queridas, essa é uma grande lição. Essa é uma grande mensagem, uma lição que vai nos exigir uma expansão de consciência considerável. Que possamos praticá-la com amor, com honestidade, com verdade, que possamos pedir nesse momento ao Divino Espírito Santo que venha sobre nós e nos embeba com essa consciência, com essa nova percepção, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.